Olá pessoal, bom dia. Aqui que fala é o professor Rogério. Na aula passada eu deixei um assunto com vocês copiarem, certo? Sobre equações biquadradas. Esse foi o texto que vocês copiaram no caderno, né? Eu mostrei como é que é uma equação biquadrada, né? Que ela é dessa forma aqui, o expoente 4, 2 e o termo independente, né? Pode faltar esse termo independente ou esse termo aqui do meio, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos. Mostrei como resolver a equação biquadrada, né? A gente troca o x elevado a 4 por y ao quadrado e o x ao quadrado por y. Então mostrei aqui um exemplo, né? Resolvi aqui. E na aula de hoje, vocês vão fazer essa questão aqui, questão 1 da página 110, o item A, certo? Então eu vou fazer o item B aqui, vou mostrar a vocês como resolve de novo, né? Igual a o exemplo, para vocês fazerem esse item A, certo? Eu sugiro para aqueles alunos que estão perdendo aula por alguns motivos, não sei quais, que siga lá o canal, certo? Se inscreva para não perder o link e dá uma olhada nas aulas sobre a equação do segundo grau, certo? Eu acho que eu tenho 2 ou 3 vídeos lá, não lembro bem. Por quê? Porque é um assunto que depende da equação do segundo grau, até porque essas expressões aqui vêm de lá, certo? Então o item B, eu tenho essa equação aqui, ó, x elevado a 4 menos 4 igual a 3x ao quadrado. Então a gente vai resolver essa equação, né? Calcular as raízes dessa equação aqui. Essa é a principal. Então, primeiro passo, o que a gente faz? Substituir x elevado a 4 por y ao quadrado e o x ao quadrado por y. Pronto. Aí eu pego a equação, deixo ela desse jeito como está aqui no item A, ó, na forma reduzida, que é todo mundo para o primeiro membro, né, igual a zero. Aí o que é que eu fiz aqui? O 3x ao quadrado, como está no segundo lado da equação, ele vai para o primeiro, eu troco o sinal dele. Aí eu repeti o x elevado a 4, esse termo ficou aqui no meio, menos 3x ao quadrado, né? Eu só troquei o sinal dele. Repeti o menos 4, que já está no primeiro membro aqui, e como não tem ninguém no segundo membro, ficou igual a zero. Então eu troquei esse x elevado a 4 por y ao quadrado, certo? E o x elevado ao quadrado por y. Pronto, transformei essa equação aqui em uma do segundo grau. Aí a gente já calcula as raízes dessa equação. Então vamos lá, mesma equação aqui. Para resolver a equação do segundo grau, né, a gente tem que identificar os coeficientes. Quem é A? O termo, né, o número que multiplica o termo de maior grau, né, que esse que é elevado a 2. Quem é que está multiplicando esse y ao quadrado aqui? Como não tem um número aparente, a gente coloca 1, certo? O B é aquele que multiplica o y. Quem é que está multiplicando o y aqui? Esse número aqui, ó, menos 3. Então, o B vale menos 3. E o C é o número que não tem y, que no caso é menos 4. Pronto. Primeiro eu calculo delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. De onde vem essa fórmula? Lá da equação do segundo grau, né? De tanto a gente repetir, a gente acaba decorando isso aqui. Tanto essa parte do delta, quanto a parte do x, que no caso eu estou usando o y, porque eu troquei o x por y aqui. Então a gente tem que obedecer, né? Tem que seguir a letra que está na equação. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Então a gente vai substituir o b, o a e o c por esses valores que estão aqui, ó. B é menos 3. Como está b ao quadrado, eu coloco menos 3 elevado ao quadrado, né? Entre parênteses. Menos 4, que é esse número. O a vale 1, está aqui, né? 4 vezes a vezes c. Então multiplica. E o c, menos 4, está aqui. Quanto é menos 3 ao quadrado? 9, porque é menos 3 vezes menos 3. A gente sabe que menos 3 vezes menos 3, o menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Aí eu faço o jogo sinal com os 3 aqui. Ó. Menos vezes mais do 1 dá menos, porque são diferentes os sinais. Aí eu pego o resultado que deu menos e faço com o menos 4. Então, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16.
Somando 9 com 16 dá 25. Então, nosso delta aqui vale 25. Aí eu vou para a segunda parte da fórmula, né? Oposto a B, que é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B, só pegar o B e trocar o sinal dele. O B não vale menos 3, então fica 3 positivo. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que a gente calculou que deu 25. Então, substituir o menos B por 3, delta por 25, que é esse valor daqui, e 2A, 2 vezes 1. O A vale 1 aqui, ó. Então, repete o 3, mais ou menos, e extrai a raiz de 25, que é 5, e 2 vezes 1, 2. Bom, dessa expressão, a gente deriva em duas, né? Porque eu tenho dois sinais aqui. Um com sinal de menos e o outro com sinal de mais. Observe que os números são os mesmos. Então, eu faço 3 menos 5 sobre 2, é o y1, e o y2 vai ser 3 mais 5 sobre 2. É só dividir os sinais aqui. Quanto é 3 menos 5? Se eu tenho 3 e devo 5, lembre-se que menos é dever, né? Dívida. Se eu tenho 3 e devo 5, eu vou perder os 3 e ainda vou ficar devendo 2. Então dá menos 2. Né? Conservo o sinal do maior número, que no caso é o 5, e faço o maior menos o menor. 5 menos 3, 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Porque eu faço o jogo sinal também, é igual a multiplicação. Menos por mais, menos. 2 dividido por 2, 1. Ou o y2, né? Com a outra parte dessa expressão, que é o mais aqui. 3 mais 5, 8 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Bom, essa equação aqui, que é a secundária, né? Que a gente trocou, eu obtive essas duas raízes. Só que eu tenho que voltar para a equação principal, que é essa aqui. Eu quero as raízes dessa equação. Então a gente volta aqui, a determinar os valores de x. Aí, para cada valor que eu encontrei nessa primeira parte, eu tenho valores para x. Então, para y igual a menos 1, que é esse valor que eu encontrei aqui. Aí eu vou pegar essa expressão, né, que a gente substitui aqui na primeira parte, o x ao quadrado no vale y. Então, eu pego essa expressão e coloco aqui embaixo. X ao quadrado é igual a y. No lugar do y, eu coloco menos 1. Então, eu troquei o y por menos 1. X ao quadrado é menos 1. O quadrado, quando vai para o segundo membro, lembre-se que para calcular isso aqui eu tenho que isolar o x, né? Eu não quero x ao quadrado, eu quero só o x. O quadrado para o segundo membro vira raiz quadrada. Só que eu coloco mais ou menos na frente. Então fica mais ou menos raiz quadrada desse valor que está aqui, é menos 1. Só que observe que a raiz quadrada de um número negativo não existe. Então nessa parte aqui não tem solução. Aí eu vou para a segunda parte com a y igual a 4. Então eu testei para y menos 1, não tem solução. Então menos 1 aqui não serve. Vamos para o outro lado agora. Y igual a 4. Pega a mesma expressão, x ao quadrado vale y. No lugar do y eu coloco 4 agora. O quadrado vira mais ou menos raiz quadrada do valor que está aqui, 4. Agora sim, né? Raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. E o mais ou menos eu coloco aqui na frente. Então, para essa equação principal, né, do item B, eu tenho só duas soluções, que é o menos 2 e o 2. Certo? Então, as raízes da equação x elevado a 4 menos 4 igual a 3x ao quadrado, que é essa mesma equação que está aqui no item B, são menos 2 e 2. Certo? Se perdeu alguma dica aí, de repente se distraiu com alguma coisa, volta um pouquinho aí, certo? E tente fazer o item A. Grande abraço e até a próxima.